ideias e novos caminhos para o estado do Rio. Está no ar o podcast Pensa Rio, da Casa Firjan. Olá, bem-vindos ao Pensa Rio. Eu sou Nathani Borges, jornalista e especialista de projetos na Casa Firjan e apresento esse podcast com debates entre academia, sociedade civil, empresas e governo. Aqui no Pensa Rio, eu e o José Luiz Alqueres, presidente do Conselho Estratégico da Casa Firjan e curador desse podcast, ouvimos especialistas, pensadores, empresários e gestores públicos para que possamos juntos traçar novos caminhos e alternativas para o desenvolvimento do Rio. E hoje a gente volta a conversar com o advogado, escritor e doutor em Direito José Roberto Castro Neves, que também é autor de obras como Medida sob Medida, O Direito e Shakespeare, e o mais recente, Por que você deve ler e o que ler. Bom, na primeira parte desse episódio, o nosso convidado falou sobre como a literatura pode fazer com que a sociedade reflita, pense e adquira bons valores, e também apresentou 5 motivos pelos quais você deve ler. Hoje, ele traz dicas de leituras, discute alguns clássicos e também fala sobre como em nossa rotina nós podemos encontrar mais tempo para essa prática tão importante. Quem retoma esse bate-papo é o nosso curador e presidente do Conselho Estratégico da Casa Firjan, José Luiz Alqueres. Agora, um outro corte que eu queria fazer, aproveitando a sua presença, é a gente falar sobre um livro de ficção que muitos consideram um livro, enfim, infanto-juvenil, que é um livro de profundas nuances psicológicas e lições, que é O Senhor dos Anéis, que nós ambos apreciamos muito. Muito, claro. E porque, então, é um livro que eu acredito que quem leia, jovem ou adulto, cresce na sua dimensão de humanidade, cresce nos altos e baixos, cresce na compreensão da diversidade, da cooperação. É um mundo em que, para que o bem possa prevalecer, para que a harmonia, vários povos têm que se unir. Então, os anões e os elfos, que um não gostava do outro, os homens, e os homens são gananciosos, enfim, tem todos os animais fantásticos, todos têm que se unir para vencer o mal. E o mal, no caso, é a indústria. É o mal que tira as árvores, é um mal que quer dominar o outro pelo poder, de uma vida mais ingênua. E os hobbits, que são esses mini homens pequenos, mas que são bons. E é interessante porque o caminho que ele segue nesse livro é o caminho de que, para você lutar contra o mal, você tem que ser ingênuo, de uma certa forma. Você não, o poder, ele corrompe, mas ele não corrompe quem é puro. Então, é de uma beleza a história toda. E, claro, isso foi uma coisa que me encantou. Eu li a primeira vez esse livro quando eu tinha 13 ou 14, eu li várias vezes. A demonstração de que a criatividade te liberta de qualquer coisa. Mas eu acho que é um livro também difícil para uma pessoa ler mais velha, sabe? Eu vou dar um exemplo para você, e tem isso um pouco. Apanhador ao Campo de Centeio, do Salinger, que é um livro lindo. Eu não sei se vocês já leram esse livro, mas é um livro clássico também, um clássico da literatura americana, enfim. Mas é um livro que fala de um jovem que está meio perdido, que volta para casa para contar para os pais que foi muito mal no colégio, e, enfim, e aí fica perambulando por Nova York. É um livro que, quando eu li, também li jovem, aquele livro, eu achei incrível aquilo, e não acontece nada no livro, tá? O livro não tem grandes coisas, mas é um livro muito bem escrito, e aquelas reflexões do jovem, como é que vai, e eu achei, era o que eu estava sentindo naquele momento, claro, com as minhas peculiaridades, mas era o que e o jovem naquela idade lê isso. Eu fui ler esse livro mais velho, já foi diferente. É curioso isso, né? O Senhor dos Anéis, eu tentei reler mais velho, eu confesso que eu lembrava bem do livro e tal, mas o livro tem isso também, tem uns momentos para ler, e é curioso quando você relê um livro e encontra coisas diferentes. Para citar um exemplo, Hamlet, para dar um exemplo
Que é um livro que admite muitas leituras, ou uma peça, né? Cada vez que você lê, você tem opiniões diferentes. Por quê? E aí, no caso, é uma habilidade muito grande do Shakespeare, que é essa coisa da interpretação extrínseca, né? Devolver para você a interpretação. Então, é um livro que cada vez que você lê, vai te dar uma sensação diferente. Deixa eu te contar uma coisa interessante. Eu acabei de não ler, mas dessa vez ouvir, em inglês até, O Senhor dos Anéis, porque eu tenho deficiência visual. Então, ouvi o livro inteiro e achei de uma riqueza muito grande. Né? Achei, assim, talvez pelo momento que eu estou vivendo, há também aquela classificação dos tempos da história, lá de um historiador chamado Vico, né? Que dividia a história, tem o período dos deuses, onde os deuses entram nas batalhas, decidem as coisas. Depois tem o período dos heróis que vivem entre os homens, têm filhos com as humanas. E depois você chega finalmente no período que tem só os homens. Isso. Já não tem deuses nem heróis, só os homens. E o Senhor dos Anéis, metaforicamente, se passa nessa Terra-média, vamos chamar assim, onde heróis, pessoas dotadas de poderes excepcionais, juntam-se a alguns outros e a alguns inimigos para construir o mundo dos homens. E esse mundo é um mundo que é o mundo que nós precisamos, em 2023, criar. Um mundo de respeito à natureza, Claro. de respeito às águas, de essa denúncia à industrialização destrutiva que não traz o conforto, que não traz a melhoria da qualidade de vida e que decorre de uma insaciável, vamos chamar assim, ambição de poder. Agora, Zé, dentro daquela seleção que você coloca muito bem, e já também dentro aqui do nosso tema, eu queria que você sugerisse aos nossos ouvintes uns 3 ou 4 livros para leitura. Livros, assim, transformadores, mas também livros, vamos chamar, palatáveis. Vou falar um pouco de romance, e a gente fala um pouco de fonte de empatia. Eu ia sugerir um livro chamado As Brasas, de Sandor Amaral. Não sei se você conhece, deve conhecer. Eu li. É uma beleza, uma história de amizade, não é? De ressentimento, de amizade, de desencontro, de perdão também, de uma certa forma. Então, é um livro muito, muito bonito. Um outro livro legal, que é um livro, A Vida pela Frente. Não sei se você leu esse livro do Roman Gary. É um livro que o cara até... Ele é um livro também sobre empatia, sobre uma amizade de uma criança com uma ex-prostituta na França. É um livro lindo, lindo também. É um livro que fala um pouco sobre essa história de relacionamento, assim. Eu passei agora, Zé, depois eu te conto, eu passei agora lendo no detalhe a Eneida, tá? Eu estou com a Eneida na cabeça, depois eu te falo sobre isso, mas não é um livro simples de ler. Tá? Não, eu adoro. Pois é. E eu tava a reflexão, que eu acho interessante, porque, rapidamente, só para quem está nos ouvindo aqui, os grandes clássicos, né, gregos, né, Homero, principalmente, é a Ilíada e a Odisseia, que eram livros que... histórias incríveis, com um mundo de ensinamentos, enfim, casos fantásticos. E os romanos, claro, queriam rivalizar com essas grandes obras que foram gregas, obviamente, de autores... O Homero, ninguém sabe se ele de fato existiu, inclusive, né? Possivelmente não existiu. Enfim, é uma coisa popular, mas se convencionou atribuir a Homero. E aí o Augusto atribuiu ao Virgílio, que era um poeta, fazer a história deles. Ele faz a Eneida, que é a história do Enéas, que é esse herói que sai de Troia e chega até Roma para fundar Roma. Filho de Vênus, né, com Anquises, o pai. E o que é interessante na Eneida, que é uma história interessante, é a resiliência do Enéas. Porque enquanto outros heróis, né,
sei lá, o Aquiles, né, era o forte, também irado, né, o Ulisses era o inteligente, o esperto, né? Enfim, os heróis tinham seus atributos. É, o Enéas era o resiliente. Ele era o cara que fazia o trabalho dele, o dever acima de tudo. Então ele se apaixona pela Dido e tal, mas dever é você fundar Roma. A Dido estava em Cartago, né? Ela abandona o amor. Ele não tem parada. Ele quer fazer a coisa certa e ele segue o escoteiro, né, completo. Mas é interessante isso, porque essa coisa do dever, É. fazer o trabalho. Mas enfim, eu tô aqui pensando em nomes. Eu vou me permitir fazer um clichêzão, mas é um livro muito legal, que é incrível, que é O Oceano de Solidão, que é um livro lindo, né? Eu reli há pouco tempo, enfim, desculpa se eu estiver sendo assim, realmente um clichê, mas é um livro extraordinário. É o livro do Gabo, é um livraço. Tem um É. cara que eu adoro, é, que é o Isaac Bashevis Singer, que é um cara extraordinário, que é também Nobel de Literatura, só escreve em Yiddish. E eu ia sugerir O Penitente, que é um livro também incrível dele, né? Que é um sujeito, a gente fala um pouco desse mundo, né? Que vive nesse mundo com poucos valores, e de repente enfim, tem um amante, tem um trabalho que ele não gosta, tem um relacionamento frio, distante, frívolo também com os filhos, e aí ele vai para a religião dos pais dele, que é o judaísmo, e ele emburaca nesse negócio. E você quase vai junto, tá? Você quase vai junto, porque a história toda é assim: eu vivo num mundo que não tem valor, eu quero achar o valor desse mundo, É. achar as coisas importantes, né? E aí É. a religião, família, Deus, ser correto, e ele emburaca nisso e se muda para Israel, enfim, ele mora em Nova York, enfim, é um livraço que faz você refletir muito sobre as suas escolhas mesmo, né, éticas, e sobre o que a gente quer fazer. Isso é um livro. Sabe um livro incrível, que eu acho que também é muito atual, eu até botei isso e vendo assim, o Retrato de Dorian Gray, que É. esse, para mim, é o maior espelho desse mundo hoje em que você se coloca no Instagram, você se coloca nas redes sociais, você é bonito, né? Nesse livro, Oscar Wilde é outro cara também interessantíssimo, né? É. Ele era, bom, na Inglaterra, da virada do outro século, homossexual, que era proibido ser homossexual, e ele desafiava isso. Ele foi preso, inclusive, por isso, porque imagina que loucura, que época, né? Ele, irônico, no extremo, né? E ele faz um romance, que é o Retrato de Dorian Gray, que é a história de um sujeito, um dandy, que tem o seu retrato lindo, né, feito, e o que acontece é que ele continua como está, e quem envelhece é só o retrato dele. É. Então ele vai fazendo escolhas moralmente inaceitáveis, inescrupulosas, e o retrato vai ficando uma coisa assim repugnante. E ele esconde, passa a esconder o retrato. Mas ele continua lindo. Então, olha só que imagem extraordinária, porque é assim, hoje em dia, né? O cara é horroroso, aí coloca no Instagram lá, coloca nas redes sociais, coloca a foto dele lindo, reluzente, né? Mas, na verdade, o retrato dele é horroroso. E ele percebe isso. Eu, só para botar uma peninha aí nessa sua Uhum. lista, eu gosto muito de citar, no momento atual, tenho citado em outras ocasiões, o Frankenstein de Mary Shelley, Livraço, né? porque é um livro que me parece muito apropriado para o momento, porque é uma época em que o mundo estava delirando assim de, vamos chamar, valorização da Sim, razão, sim. do poder da ciência, e o Dr. Frankenstein resolve construir o ser perfeito, junta pedaços de vários outros, passa uma corrente elétrica, cria aquela criatura e ensina tudo que pode a ela. Mas a criatura escapa do controle dele e sai cometendo crimes. E ele resolve eliminá-la. Então, ele vai atrás. E quando eles se confrontam, o Frankenstein, a criatura vira para o Frankenstein e fala algo
que um desses supercomputadores poderia falar para um de nós: você é o meu criador, mas eu sou o seu senhor, que é essa inversão do, Isso. do que quem foi criado vira o senhor. E, de certa forma, Adão fez, não é? Destruindo a natureza à torto e à direito, que ele recebeu inteira de Deus no Gênesis, não é? Para os que acreditam aí na Bíblia. Essa inversão. Mas, Alqueires, o interessante aí é que, bom, primeiro é também bacana a história da Mary Shelley, né? Que ela faz esse livro garota, né? Garota, Criança, né? A mãe dela tinha sido uma figura interessante, a Mary Wollstonecraft tinha sido já uma mulher à frente do tempo dela, né? é, Enfim, mas a história interessante é que você não sabe quem é o malvado aí. é, Talvez o malvado seja o Victor Frankenstein. claro, A gente chama já o Frankenstein, não, Frankenstein não é, nome do monstro não é Frankenstein, é o do monstro, vai, do, é, do- da criatura, né? é, O criador é o Frankenstein, né? E a criatura é doce, né? Na é, verdade, ela reage a uma sociedade que não a aceita, é, né? Ela é reativa. Então, claro, ela tem uma aparência horrorosa, mas ela tem um interior bondoso. E o é. Frankenstein pira também, né? Pira Pira, completamente. pira. Então, é um livro também, você lembrou muito bem, é um livro muito bacana, muito interessante. Mas, o Zé Roberto, eu acho que nós cumprimos aqui o nosso papel de dizer que a construção de uma sociedade moderna só se faz com uma cultura, que o veículo para a construção dessa cultura mais acessível, vamos dizer, mais portátil, mais agradável, mais barato, é um livro, uma ideia, alguém para trocar ideias. Isso nos enriquece profundamente. Eu sei que isso na sua vida, como na minha, teve uma importância enorme. Eu daria a chance à Natane. Natane, você quer trazer uma pergunta dos nossos telespectadores aí? Quero sim, Alqueires. Bom, José Roberto, a gente falou na primeira pergunta lá do Alqueires sobre a importância dos jovens manterem esse hábito da leitura, né, que ajuda na interpretação, entre outros mil fatores. Agora, como a gente engaja esses jovens? No meio de tanta concorrência, é TikTok, é tela, é muita informação acontecendo ao mesmo tempo. Como é que a gente incentiva que esses jovens parem para ler um livro e adquiram, então, esse gosto pela literatura que vai perdurar aí durante toda a vida? Eu me lembro da minha mãe me obrigando a escovar dente quando eu era pequeno, né? É, E, né, e você, pô, mas eu quero escovar dente. Vai ter que escovar dente, né? Eu tenho que tomar banho. Não, mas eu não quero tomar banho hoje, não tenho que tomar banho. Mas, assim como escovar dente e tomar banho, a gente depois percebe que é um hábito maravilhoso, né? Que é um ótimo hábito. E a leitura é um hábito também, né? Se eu não gosto de ler, significa que você não se forçou um pouco a ter esse hábito, e eu entendo que muitas pessoas não tiveram esse estímulo, e você, Nathalie, falou com razão, hoje há muitos concorrentes, né? E até um exemplo que eu dou aqui para os meus filhos, que até leem um pouco, menos que eu gostaria, mas leem um pouco, é, é o seguinte, esse exercício, como qualquer um, à medida que você vai performando e fazendo mais, você vai lendo melhor, vai lendo um pouco mais rápido, talvez, vai aprendendo a se concentrar melhor. Isso tudo é um hábito mesmo, né? Então, eu acho que tem esse momento inicial que as pessoas têm que compreender como aquilo vai fazer bem a elas. Uma coisa realmente assim, olha, vai ser bom. Assim, ninguém é melhor do que outra pessoa porque leu mais. Eu não acredito nisso, tá? Que as pessoas, esse cara aqui é melhor do que você porque ele conhece mais. Eu não acho por aí. Mas uma coisa eu tenho muita convicção. É que eu, pelo menos, quando eu leio um livro bom, eu saio melhor do que eu entrei. queria agradecer profundamente seu tempo, suas lições. Não, É sempre uma enorme alegria minha a também. gente trocar ideias. Eu
te dou a palavra aí para você se despedir e depois a Natane tem uns avisos a dar. Bom, de novo, eu agradeço imensamente o prazer de estar aqui com vocês, de falar um assunto que eu acho, a gente começou falando isso, é um assunto essencial, é fundamental para a sociedade, né? Uma sociedade que lê mais é uma sociedade mais feliz. Aliás, isso é uma coisa até que eu coloquei no livro, eu estudo isso, uma comunidade que lê é mais feliz, né, do que uma que não lê. E num país como o nosso, que é um país muito desigual, a literatura é uma forma de ascensão pessoal, profissional, social, é uma forma de inclusão. Então, todos nós temos que ter essa coisa presente. E de novo, para a gente ser uma pessoa mais bacana mesmo, né? Com a gente, com os outros. Enfim, a literatura ela ajuda muitíssimo e é um caminho positivo aí para a gente sair de onde a gente está, porque, obviamente, ninguém pode estar satisfeito com o país que a gente vive hoje, que é um país muito injusto, né? Muito obrigado pela A atenção. gente lê e sai melhor, como você frisou. Natane? Com certeza. Bom, Alqueres, obrigada, José Roberto. Esse foi mais um episódio do Pensa Rio, uma conversa muito especial com o escritor José Roberto Castro Neves. A gente sempre recebe perguntas, críticas e sugestões aqui para o podcast. Então, se você que está nos ouvindo tem algum tema para a gente abordar por aqui, pode enviar para casafirjan@firjan.com.br com o assunto Pensa Rio. Você também pode acessar o Instagram, @casafirjan, onde tem todo o conteúdo da Casa Firjan e também a agenda e a programação. Muito obrigada e até a próxima edição.